A Marcha da Maconha ela começou em 98, né? Através da Marijuana March, né, no Canadá. E se espalhou pelo mundo todo, né, um processo de descriminalização e legalização da maconha. Aqui no Brasil a história começou em 2002, no Rio de Janeiro, que foi onde teve a primeira Marcha da Maconha, né? Foi até uma mina que trouxe ali cannabis. E aqui em Belo Horizonte, tudo começou em 2008, né? Eu acho que como a grande maioria dos maconheiros, eu pensava nesse movimento de uma forma um pouco mais egoísta, né? Queria fumar maconha boa, achava que eu não deveria ser preso. Até que eu comecei, até por ser morador de periferia, eu sou morador do aglomerado Morro das Pedras, eu comecei a perceber o privilégio que eu tinha como branco, né? E outras pessoas não tinham esse privilégio. Falei, porra, mano, o bagulho é muito maior do que um interesse meu. Aí eu tive a ideia de montar um grupo da Marcha da Maconha BH em 2008 no Orkut, na época ainda era Orkut ainda, né? Só que já existiam outras pessoas que estavam também com a mesma ideia, com o mesmo ideal. Então nós nos reunimos, né? A primeira reunião foi até na Praça da Liberdade, né? Só que a primeira marcha em 2008 não rolou, né? Devido às várias proibições que ainda existiam, né? E até 2011 a gente tinha muita dificuldade, né? Sempre vinham aí mandatos de última hora, proibições de última hora, sair na marcha, a galera chegava com mandato de juiz aí falando que não podia. Até que em 2011 o STF julgou o que a gente conhece como ADPF 187, né? Que é a arguição de descumprimento de preceito no fundamental. No caso desse preceito fundamental, é a nossa liberdade de expressão, que já é garantida pelo artigo 5º da Constituição, mas que teve que ser reforçado pelo STF devido às várias proibições no Brasil todo, com violência. Inclusive em 2011, 3 militantes da marcha foram presos. Eu, quando inaugurei a Jamaicanas, né, a loja Jamaicanas, que é o primeiro head shop de BH, eu fui preso 2 vezes por apologia, embora todos os juízes tenham dado ganho de causa favorável a mim, né, mas teve constrangimento de ter um policial vindo da minha loja, que é uma galeria, tem outros empreendimentos, né. Então hoje a marcha é um movimento muito forte já, né. Aqui em BH eu costumo falar que ele é, em termos de número de pessoas, é o segundo maior movimento popular, só perde para a parada LGBT, né, que vai muita gente. Mas é um movimento muito forte, embora a gente tenha muito preconceito, nós estamos conseguindo o nosso primeiro e principal objetivo, que é implantar o debate na sociedade, né? É lógico que esse é um movimento que envolve muito tabu, a gente não ia conseguir chegar de cara legalizando. O importante hoje é estar colocando esse debate, colocando essa questão em debate, abrindo a cabeça da galera, ainda envolve muito preconceito, né, muito tabu. Então acho que esse primeiro ponto nós estamos conseguindo, que avançou um pouquinho, mas está avançando, né? E agora o próximo passo nosso acho que seria a descriminalização e futuramente a legalização, e não podemos esquecer nunca da regulamentação e da educação, é um dos mais importantes. Até então as pessoas achavam que maconha era só para fumar, ficar doidão, conheciam só o uso recreativo. Hoje nós já temos um movimento de apelo ao uso medicinal, principalmente, muito forte, né? Pessoas que até então eram contra. Muitas vezes você chega numa rodinha, o pessoal com a cabeça um pouco mais fechada, mas você fala, mas não, uso medicinal, até que... Então, de certa forma, isso abriu um pouco de porta, como foi o processo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou bem desse processo. Primeiro legalizou o uso medicinal, né? Só que é importante a gente lembrar pelo seguinte, você me perguntou qual seria né, o benefício e tal. Eu, na real, hoje, eu não vejo benefício na proibição, né? Porque se você for pegar a proibição da maconha, teoricamente, para que ela serve? Para impedir o uso e a venda. Isso não existe, né? Ele está totalmente solto, né? E eu acho que quando você pega uma planta tão versátil, né, que tem tantas utilidades, aí você proíbe ela por causa de um uso que seria o recreativo, você está deixando de utilizar o que seria legal para a sociedade que não faz uso recreativo, que é o uso medicinal e principalmente o uso industrial, que pouca gente fala. É um assunto que ainda é pouco debatido, porque as pessoas não sabem, mas pô, a maconha você faz tecido, corda, combustível, você serve para alimento, é uma coisa que pouca gente sabe. Hoje, se a maconha fosse legalizada, ela poderia ser uma grande solução para o sertão nordestino. Por quê? Principalmente a chamada cannabis sativa, né, que é uma planta bem resistente, ela se adapta àquele solo. Então hoje o sertão, que está aí como um problema tal, ela poderia ser um polo produtor de tecido, de corda, de combustível, ia gerar renda, ia gerar emprego para hoje o local. E uma coisa que pouca gente sabe,
A raiz da maconha, ela é bem profunda, né? Ela chega a 3 metros de profundidade. Então ela faz o mesmo trabalho que a minhoca faz. Ela permite com que o solo respire novamente. Você pode estar renovando aquele solo que hoje está totalmente destruído. Então, para mim, só existe vantagem na proibição. Eu não consigo ver uma vantagem né? Para mim, só existe vantagem na legalização, né? Eu não consigo ver uma vantagem na proibição, na real. Porque hoje, se você for ver a proibição, ela atinge principalmente, ela tem um público-alvo, né? Que é principalmente a juventude negra e periférica. Né? Porque, por exemplo, na Savassi vende maconha, em Lourdes vende maconha, eu nunca vi uma ação, né? A gente nunca pode esquecer, cara, que há pouco tempo atrás nós tivemos 0,5 tonelada de cocaína presa num helicóptero, né? Não dá pra ficar citando nomes, todo mundo sabe da história, saca? E essas pessoas estão livres, tal. Então, pra mim, a proibição ela é uma arma de repressão, é uma arma de... ela envolve racismo, ela envolve higienismo, e eu não consigo ver vantagem na proibição. Eu até desafio, em várias rodas que eu já fui, televisão, eu desafio alguém me citar um benefício que a proibição trouxe para nós. O dia que ele me falar eu até começo a repensar, mas não existe. Pô, não só no Brasil, né, cara? A América Latina em geral, a América do Sul em geral, ela sofre muito por serem países produtores, né? Então, tem Beira-Mar, tem El Chapo, né? E o detalhe que você falou é muito importante, porque as pessoas acham que Al Capone ele era rico por vender drogas, né? Al Capone ele vendia bebidas e jogos, né? Que eram essas proibições no começo da década de 30 ali nos Estados Unidos. Então a gente demonstra o quão a proibição é falha. Fraga, é a proibição que é falha, não é exatamente as substâncias. Assim, falando um pouco fora da marcha da maconha, né? Falando eu, Vitor, eu sou a favor de legalizar todas as drogas. Né? Isso não é uma posição da marcha, inclusive, tem gente que é contra. Né? Porque eu acho que entra no mesmo patamar, cara. Não adianta proibir, a gente não consegue, proibição não resolve. O que resolve é legalizar, regulamentar e educar. Fraga, e nós já temos bons exemplos, como Portugal, por exemplo, né? Que lá tem uma cabinezinha que o cara entra, ele faz a sua injeção. Isso não é um incentivo, isso chama redução de danos, que é o que nós temos que buscar. Fraga, qualquer tipo de droga, independente se ela é legal ou ilegal, bebida, cigarro, você não deve nem proibi-la nem incentivá-la. Você deve dificultar e educar sobre tal. E assim eu penso na maconha, na cocaína. Aí vai chegar as pessoas que vão falar, mas até o crack. Até o crack, porque para quem não sabe, o crack ele é um subproduto gerado pela ganância do tráfico de drogas. Ele é o lixo da cocaína. Ele é a ambição que o traficante viu ali e falou, porra, vou ganhar dinheiro com isso também, cara. Fraga, o crack já foi um problema na década de 80 nos Estados Unidos. O governo brasileiro já sabia disso e não fez nada. Fraga, então não adianta, proibição nenhuma resolve, mano. Lá na Indonésia, lá eles matam maconheiro e nem por isso a galera deixa de traficar, deixa de matar. Não adianta matar, não adianta prisão perpétua, nada. Educar, regulamentar, legalizar, educar e regulamentar. Não passa disso, mano. É esse que é o caminho.